Você tem dúvidas sobre saúde mental? Bem, gente, começa agora, aqui na Cultura FM, o programa Fala Psico com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. Hoje, dia 2 de julho de 2025, começando o mês de julho, passamos do meio do ano. Estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre o tema sobre alienação parental. E a nossa convidada é a doutora Estela Tanaka, ela que é advogada da família. Seja muito bem-vinda, Estela. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada. Pessoal que nos acompanha através do YouTube e também do TikTok, podem nos enviar perguntas através do telefone 67-99890-1057, que é o WhatsApp da Rádio Cultura, ou através da caixinha de comentários, né, tanto do YouTube quanto do TikTok. Doutora, para começar, é legal a gente contextualizar um pouco o que é a alienação parental do ponto de vista jurídico. Bom, esse é um tema que é muito delicado dentro do direito de família, né? Porque nós estamos passando por diversas manifestações jurídicas e dos demais profissionais que trabalham com isso, né? Os psicólogos, assistentes sociais, institutos, né? Instituições, porque essa lei vem sendo utilizada de maneira equivocada aqui no Brasil. Então, hoje, o conceito de direito, do conceito dentro do direito de família, do que é alienação parental, é quando alguém, um adulto, dentro de uma família, ele interfere na formação psicológica da criança ou do adolescente, no sentido de denegrir, no sentido de induzir, né, que essa criança corte vínculos ou esqueça, né, o verdadeiro vínculo paterno ou materno da outra pessoa que está sendo alienada. Então, assim, uns exemplos práticos que nós temos dentro do nosso cotidiano, né, é quando o genitor ou a genitora ou algum adulto da família se utiliza de manipulações, de mentiras, né, ou críticas constantes do outro genitor para a criança ou adolescente que está ali em pleno processo de formação. E isso pode acontecer de uma forma sutil também, né, doutora? Sim, são aquelas frases, né? Ah, o seu pai é um preguiçoso. Ah, o seu pai não liga para você. Ai, porque é seu pai ou sua mãe não liga para você, sua mãe não te ama mais. Agora que ela arrumou um namorado, ela não tá nem aí para você. São essas indiretas dadas no dia a dia ali que induzem a criança a acreditar nessa situação que está sendo colocada ali para ela. Tem contextos onde o genitor ou a genitora se aproveita de uma situação até para fragilizar também, né? Criando uma condição no tipo, olha, o meu pai ele não veio me buscar, mas o que você esperava do seu pai? Isso eu já esperava do seu pai, né? Então é uma forma sutil, às vezes, onde você não denigre diretamente, mas né, indiretamente você está deixando um recado claro ali, tipo, o seu pai te abandonou, ele não se importa, né? E a criança ela vai internalizando isso. Isso tem consequências e prejuízos muito graves, né? Sim, em alguns casos pode parecer que não, mas as crianças elas acabam desenvolvendo crises de ansiedade, transtornos depressivos, né? Isso vai acarretando na modificação de comportamento no dia a dia dela, né? Isso é bem importante. Os pais nessa condição, quando se colocam nessa condição, eles fazem com o propósito de gerar um prejuízo para a outra parte. Mas, na verdade, o maior prejuízo ele está gerando para a criança, né, doutora?
Está impedindo ali a criança de ter uma figura masculina ou feminina em quem ela pode se espelhar, em quem ela pode se segurar, né, como uma figura de um ser no futuro, né? Então, a partir do momento que a mãe, ela coloca constantemente na criança, o seu pai não gosta de você, seu pai não tá nem aí para você, é isso que você tem que esperar dele. A partir do momento que ela coloca essas ideias na cabeça da criança, a criança, ela vai achar que todos os pais são assim, e aí vai ser um adulto com muitos problemas no futuro de relacionamento pessoal, interpessoal, né? Os prejuízos aparecem, né? E a alienação parental é um crime ou uma infração civil, doutora? Olha, embora ela não esteja tipificada no Código Penal, ela tem consequências, né? Consequências civis, consequências administrativas e até consequências criminais, a depender do que está acontecendo, né? Ela é uma forma de violência psicológica contra a criança. Então, se for analisar até pela Lei Maria da Penha, ela acaba se enquadrando como uma das tipificações legais, mas tudo depende do contexto. Em si, ela não é considerada um crime, mas ela pode ter consequências criminais em decorrência das ações que forem tomadas. Então, é legal estar trazendo essa contextualização, porque muitas pessoas, né, que às vezes praticam isso, elas não têm noção das consequências, né? Elas acham que é uma coisa simples, é um comentário bobo, é uma coisa que não vai ter impacto. Tanto tem impacto porque afeta o psicológico da criança, né? É um crime que você comete contra o teu próprio filho, né? Você quer ver uma coisa simples, que geralmente acontece, as pessoas não têm noção, quando você tira a autoridade parental, seja da mãe ou seja do pai, no sentido de que a criança está de castigo. Ela está de castigo, ela vai para a casa do pai. Chega lá na casa do pai, ele fala assim: não, aqui na minha casa você não está de castigo. Aqui está liberado celular, está liberado videogame, aqui você pode fazer o que você quiser. Quando ela volta para a casa da mãe, ela está de castigo. Ou vice-versa. Ou ela está na casa do pai, vai para a casa da mãe, um desautoriza o outro. Então, vai gerando aquele conflito emocional na criança e que vai atrapalhando a formação até cognitiva dela, de entender comandos. O meu pai me deixou de castigo, meu pai não é legal. Minha mãe me deixou de castigo, a minha mãe também não é legal. Legal é a pessoa que me liberou de tudo isso. Um local onde eu não preciso ter responsabilidade, eu não preciso seguir regras, né? E quais são os comportamentos mais comuns que caracterizam a alienação parental, doutora? Você já fez algumas citações? A gente falou sobre a desqualificação, né? A lei, ela traz alguns comportamentos, né? Nós falamos da desqualificação, do exercício de autoridade parental, né? E tem uma que é comum também, que é dificultar o direito de visita, né? Tem situações em que quando não há o pagamento da pensão, né? A primeira coisa, não, você não pagou a pensão, você não vai ver seu filho, né? Então, também é uma forma de alienação parental. Ou chega o final de semana que sabe que é bem importante pro genitor ou para a genitora ficar com a criança naquele final de semana e daí encontra diversos empecilhos para conseguir ficar com essa criança, né? Ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, ela vai para um compromisso. E aí, nos finais de semana de convivência, sempre tem um compromisso que atrapalha ou dificulta a convivência do outro genitor com a criança ou adolescente, né? Tem uma situação também que é muito utilizada, que é quando ambos omitem, porque querem, informações importantes sobre a condição da criança. E aí essa é muito fácil as pessoas confundirem, né? Porque até que ponto é alienação, né? Por exemplo, várias mulheres são ameaçadas por causa dessa conduta, quando na verdade não é nessa situação específica que isso acontece, né? Que é o caso de filho foi no médico, aí liga, você informa, tal dia a criança tem médico. A pessoa não se dispõe a ir junto,
não liga perguntando se precisa alguma coisa, não. E aí, após a consulta, ela quer um boletim médico, um relatório de tudo o que aconteceu, como se quem levou ao médico fosse uma secretária. Isso não pode acontecer. A genitora ou genitor que tem a guarda da criança não é secretário do outro, né? Então, mas quando são omitidas informações deliberadamente, daí configura alienação parental, né? Tô levando a criança com frequência no médico porque ela tá com um monte de alergia, tá com um monte de problema que ninguém sabe o que é. Na escola ela tá tendo bastante dificuldade em relação à coordenação, direção, com os coleguinhas, tá tendo muitos problemas em volta da criança e eu simplesmente omito tudo isso do genitor ou da genitora, do outro que não está com a guarda, né? Essa situação, sim, é considerada uma alienação parental. Por quê? Porque é uma coisa mais grave ali, é algo maior, né? É diferente do simples, não sou sua empregada, não sou sua secretária para ficar te passando informação, um relatório diário de tudo que está acontecendo, né? E o que chega pra gente, né? Várias mães mandam mensagem na caixinha de pergunta quando a gente abre, né? O genitor falou que vai me processar por alienação parental porque levei a criança no médico e eu não passei o que o médico falou para ele, mas às vezes nem a gente grava o que o médico fala, porque às vezes no meio da consulta a gente fica nervoso e não entende os termos, e aí o fato de não falar exatamente o que o médico disse faz com que eles, então você está praticando alienação parental. Então essas são umas condutas que são bem, bem corriqueiras do nosso dia a dia que a gente tem que acabar tomando um pouco mais de cuidado. E as mais graves, né, que é no caso de denúncia infundada, né, quando há realmente uma denúncia de que a outra pessoa está cometendo algum tipo de crime contra a criança. Essa é a mais grave. E recentemente teve uma de repercussão nacional, que foi o caso da mãe que se mudou de cidade, né, porque recebeu uma proposta de emprego e o genitor, por causa da lei de alienação parental, conseguiu a guarda da criança, né? Que também não é o contexto da alienação parental, que na alienação parental é quando essa mudança de domicílio, ela é especificamente para dificultar o contato do genitor com a criança, né? Então, isso aí eu sempre falo, não é que você não pode se mudar, buscar uma oportunidade melhor, mas você tem que ter uma justificativa para isso. Ó, lá eu vou ganhar melhor. Se você conseguir um salário aqui assim para mim, na mesma proporção, ok, eu fico, né? E é ao mesmo passo onde a gente observa que tem situações onde é dificultada a visita, onde existe o esforço de uma parte para fazer esse acompanhamento, a gente também tem outras questões que vêm vinculadas realmente ao abandono, né? Que é do tipo do pai não fazer questão mesmo. E como é que nesse tipo de situação é avaliado, doutora? Porque daí vem um abandono afetivo, né? E daí já é outra situação, que é outra live, é outra visita aqui para conversar sobre o abandono afetivo. Que o abandono afetivo é justamente isso, o genitor ou a genitora não se importar. Ou pelo fato de pagar a pensão, achar que só a pensão é o suficiente, que ele não precisa fazer mais nada. Ele não precisa ligar, não precisa conversar, né? Eu tô mandando a pensão todo mês, tá bom, né? Então, não tá bom. Não tá bom. Porque uma coisa é o abandono afetivo, outra coisa é o abandono material, né? E o abandono material é essa ausência de afeto e a ausência do dinheiro, né? Sim. Então, por mais que esteja mandando a pensão, tem que ter aquele contato, aquele apego, né? E existe diferença entre a alienação parental e o conflito parental, doutora? Sim, porque o conflito parental é aquele conflito natural que, como é pai e mãe, né, como é o casal ali,
é natural que aconteça, assim como o conflito entre colegas de trabalho, o conflito de pai e filho, mãe e filha, é o conflito natural, porque nós somos seres humanos, nós estamos em constante conflito até com a gente mesmo. Mas a diferença da alienação parental, do conflito parental, é essa intenção, né? E as consequências. Porque na alienação você quer quebrar esse vínculo afetivo entre o pai e o filho, o pai e a filha, a mãe e o filho, a mãe e a filha, né? Na, no conflito, esse vínculo ele é mantido, né? Você discute por questões básicas, trocar a criança de escola, vamos discutir, né? Não quero, mas em momento nenhum a criança vai estar no meio, porque você não vai ser envolvida naquele conflito, como se um dos dois não gostasse mais deles, não tivesse amor, não tivesse afeto. Fragilizando o vínculo. Isso. Nós vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna respondendo mais perguntas. Dúvidas sobre saúde mental? Acompanhe. Estamos transmitindo. Uma água. Psico. Pode, depois, né? De volta com Fala Psico, voltando aqui respondendo as perguntas, mas para você que está acompanhando o Fala Psico através da Rádio Cultura de Naviraí, você pode mandar sua pergunta através do WhatsApp 67 998901057. E quem está nos acompanhando através da transmissão do YouTube e do TikTok também pode enviar no campo dos comentários. Dá uma boa noite para a Aninha, que é nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Ela está desejando uma abençoada noite a todas nós. Obrigada, Aninha. E dando continuidade, como o judiciário identifica que uma criança está sendo vítima de alienação parental, doutora? Eu vou tentar sintetizar o máximo que eu conseguir dessa questão, porque tem várias vertentes, né, para identificar uma situação dessa. Né? Dentro de um processo, nós temos um laudo de identificação, né, de alienação parental. Esse laudo é realizado por meio de uma avaliação psicológica e de uma assistente social também que produz um laudo, entrevista pessoal com as partes, análise documental, o histórico do relacionamento do casal também influencia muito de como foi a separação, uma cronologia de incidentes, uma avaliação da personalidade das pessoas envolvidas, um exame da forma como essa criança, esse adolescente se manifesta sobre essa eventual acusação que ela vem sofrendo, né? E nesse caso, as assistentes sociais e as psicólogas, elas são o ponto-chave para tudo isso, né? Porque elas que vão identificar essas situações e o juiz vai levar muito em consideração o laudo dessas pessoas dentro do processo. Mas, infelizmente, nosso sistema ele é muito falho, né? Hoje nós temos pouquíssimos profissionais
especializados nessa seara de família, preparados para lidar com essas situações. E, e é o que a gente vem vendo nas mídias, né, ultimamente, que é uma grande manifestação contrária a essa lei de alienação parental, né, tanto por advogados dos grandes nomes da área do direito de família, por psicólogos, assistentes sociais, por instituições voltadas para esse assunto. Por quê? Porque as pessoas elas não estão dando a atenção necessária para essa situação, né? Nós tivemos recentemente 2 casos que impactaram muito todo o Brasil, que inclusive um deles foi matéria no Fantástico, no ano de 2018, e comoveu nacionalmente, assim, as pessoas, que tem um caso de São Paulo, né, que é famoso, e um caso do Distrito Federal, em que, mesmo havendo todas essas provas, mesmo havendo laudos das psicólogas, assistentes sociais, manifestação do Conselho Tutelar, o juiz entendeu que a denúncia era infundada e era um caso de abuso contra a menor. E a partir do momento que a mãe acusou o genitor de abuso, o genitor entrou com uma ação de alienação parental e conseguiu reverter essa situação, ficando com a guarda da menor, desse que ficou com esse suposto abusador, né, e impedida de ver a mãe por 2 anos, até que conseguiu alguma coisa na justiça, no sentido de visitação assistida ou outra medida que foi mais adequada. Então, assim, no Distrito Federal foi a mesma situação. O genitor, ele era uma pessoa de imagem notável, alto poder aquisitivo, e foi acusado pela genitora de abuso sexual contra uma menina de 6 anos. Então, ela já sabia falar, já sabia se expressar. No laudo psicológico e no laudo da assistente social constava que havia sofrido o abuso, e mesmo assim o judiciário entendeu que, no caso, foi esse o caso que teve repercussão midiática, né? O judiciário entendeu que a acusação era infundada e suspendeu a convívio com a mãe, alienadora, no caso, que ela foi considerada alienadora, e mandou essa criança de 6 anos para a casa do abusador. Então, isso causou um impacto negativo muito grande para essa lei, e a partir daí houve a necessidade de repensar alguns conceitos, né, sobre essa lei, uma atenção maior nessa questão das provas, critérios mais objetivos, para nortear o julgador, porque é uma situação que é muito perigosa, né? No caso, quem deveria proteger, que era as mães, né, tentando proteger contra esses abusadores, estavam sendo punidas porque elas perdiam contato com a criança por causa disso. E isso causou um clamor, porque eu não posso mais, eu não tenho dúvidas que minha filha está sendo abusada, mas eu não posso denunciar, porque se eu denunciar, vão tirar a guarda da minha filha de mim. Então, começou toda essa manifestação contrária, pedindo a modificação e pedindo até a revogação dessa lei. E a partir disso, o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ele fez uma carta aberta à lei de alienação parental para dizer que essa lei, sim, ela tem uma utilização de forma correta, que isso que aconteceu foi a minoria, mas esses casos eles servem para alertar, né, o Poder Judiciário para tomar mais cuidado na análise dessas situações, porque é uma situação muito complexa, né? Nessa carta aberta do IBDFAM, ele traz relatos de diversas
mulheres que foram agraciadas com essa lei, que graças a essa lei tiveram contato retomado com os filhos, né? Então, ela existe, ela é importante e ela tem o seu valor, né? Então, dentro do processo, existem todas essas possibilidades, e nós temos que tomar muito cuidado nessas análises. Porque, no fundo, o problema não está na lei em si, está na aplicação dela, né? Porque se é uma condição onde existe um processo de abuso sexual do genitor contra a criança, eu acho que não deve julgar nenhum outro processo que não seja aquele mais grave. Primeiro você vai para o grave, resolve o grave, depois você resolve o que oferece menor risco para a criança, né? Então, Que é porque o processo de alienação parental, como ele é cível, ele acaba correndo mais rápido mas do que você o processo congela. criminal. Congela ali, depende de uma decisão para você tomar uma decisão relacionada a outra parte, né? Essa é uma das falhas da lei. É uma das falhas da lei que precisam ser corrigidas, né? Que ela é urgente, claro, é urgente essa situação de alienação, porque pode ser que é mentira, mas pode ser verdade, Sim, mas dentro né? de uma condição de estar correndo um processo, né, ainda que seja em outra vara, mas assim, opa, vamos lá entender. Primeiro aquele ali resolve, depois a gente vê o que faz com esse, né? Porque se esperar que ele resolver dentro do judiciário, numa espera criminal, por exemplo, pode demorar anos. Então, aquele vai ficar congelada. Então, assim, é difícil, é uma aplicação que é muito Mas é melhor pecar ainda, pelo excesso. pelo Eu excesso, concordo com você. né? Hum. Porque a gente sabe, né, das dificuldades que o judiciário enfrenta, mas é melhor você pecar pelo excesso e às vezes, né, pela falha numa aplicação ali, que aquilo ali é um menor dano para crianças, para avaliar em dano, né, um abuso sexual e uma alienação parental, o que que vai causar mais prejuízo? O abuso. Então, vamos entender isso aqui primeiro, porque isso aqui é que oferece mais dano. Depois a gente vê esse, que também oferece dano, mas assim, dentro de uma esfera de prejuízo, é de menor. Eu gostaria que fosse tudo assim, né? Desse para dividir, mas infelizmente não tem como fazer essa Não, é divisão. triste, né? É triste porque você vê muita coisa acontecendo em decorrência disso mesmo, né? Da falta desse olhar. É. E qual que é o papel do laudo psicológico ou da perícia na comprovação da alienação? O laudo psicológico e o da assistente social, os dois são chamados de perícia, né? Uma perícia social, uma perícia psicológica. Então, esses dois laudos periciais, eles são os instrumentos centrais dessa avaliação, né? Dessa alienação parental. E é um instrumento crucial para a gente avaliar o prejuízo no desenvolvimento emocional dessas relações familiares que foram afetadas. São de extrema importância. E a alienação, ela pode ser praticada por avós, padrastos ou algum outro membro da família, doutora? Sim, por qualquer adulto que a criança esteja sob autoridade. Né? A criança tem que ver aquela pessoa como uma pessoa de autoridade. Então, qualquer adulto que tenha uma criança sob a sua autoridade, ela pode praticar alienação parental. Né? Existem casos que são as tias, madrinhas, né? Tios, avós, padrinhos, são pessoas próximas, são adultos próximos, né, da criança. É legal ficar de alerta, porque às vezes a família tá ali mal orientada e pensa, ah, não, só vai ser problema se a mãe falar, mas a gente pode. E não pode, né? A gente vai para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psi.
Até que destrava? Plano 5 e suas dúvidas. 67 998 90 57. De volta com Fala Psico, para você que está sintonizando agora na Rádio Cultura, nós estamos falando sobre alienação parental com a nossa convidada, a doutora Estela Tanaka, que é advogada da família. Dando continuidade, doutora, existe idade mais vulnerável para os efeitos da alienação parental? Olha, como a gente fala criança e adolescente, né, a fase mais afetada aí é essa dos 3 aos 12 anos, onde eles já conseguem falar, absorver as coisas, né? Eles estão em um desenvolvimento cognitivo e emocional em construção e nessa fase ainda tem uma forte dependência emocional dos pais, né? Nós costumamos falar que essa é a fase mais vulnerável. Mais delicada. E tem como distinguir uma denúncia legítima de abuso, né, de uma falsa denúncia usada como estratégia para alienação? Porque a gente falou sobre o caso dessa questão do abuso sexual. Esse é o nosso grande desafio, né? Esse é o nosso grande desafio de hoje. Porque o objetivo central deve ser sempre a proteção integral da criança, então, e do adolescente, né? Então, a gente tem que garantir essa verdade dos fatos sem banalizar o sentimento e as ações do outro, né? E para isso exige uma investigação técnica complexa e com muita atenção, né? Daí nós encontramos os parceiros, né? Com o Conselho Tutelar, as delegacias especializadas, o Ministério Público, assistentes sociais, né? Todos eles são responsáveis por realizar uma investigação bem minuciosa, né? Como eu disse lá atrás, muitas vezes essa denúncia não é infundada, né? E a lei acaba punindo quem está tentando proteger. Uhum. Que medidas o sistema de justiça pode adotar, né, quando identifica uma alienação parental? Essa daqui é complicado, porque depende da gravidade e da persistência que as coisas acontecem, né? O genitor que estiver praticando uma alienação parental, ele pode receber uma advertência, pode ter uma ampliação, que está sofrendo alienação parental, ele pode ter uma ampliação no regime de convivência, obrigatoriamente ele vai passar mais tempo com a criança, situações mais drásticas, né, uma alteração de guarda ou uma suspensão de guarda, né, de visitação, e até mesmo determinações de realização de mediação, né, de visita técnica especializada, né? Algumas medidas podem ser mais urgentes e adotadas pelo juiz, né? Mas o juiz pode encaminhar o caso de uma denúncia falsa, por exemplo, para o Ministério Público para aplorar uma falsa denúncia ou acusação de maus tratos, né? Ou até mesmo mesmo com determinação judicial, tem a obrigação de deixar acontecer as visitas e um dos genitores, eles se recusam a cumprir, né? Manda para o Ministério Público investigar por crime de desobediência, né? Então, tem várias medidas que podem ser tomadas aí, dependendo do que acontece. Eu já tomaria uma medida de denúncia falsa, você vai pagar o salário de todo mundo que trabalhou à toa. Envolveu todo o judiciário. Né? Porque o judiciário já é lento e você ficar perdendo tempo atrás de uma coisa que não é verdadeira e você disponibiliza, né? Quantas pessoas para você ficar em função de uma situação dessa? Uhum. Então, uma sanção seria a pessoa arcar com essas custas, né? Tem a multa, né? A multa vai ser arbitrada de acordo com a... Então, essa é uma possibilidade, né? Vamos colocar essa multa aí no valor de salário. Salário de todo mundo. Meu Deus. A gente está aqui com a Maria José nos acompanhando. Ela disse que está gostando bastante pelo programa de hoje. Obrigada, Maria José.
E é possível que o alienador perca a guarda da criança? Sim, sim. Como eu disse lá atrás, né, nos casos que aconteceram aí de ampla divulgação, pode perder a guarda, sim, de acordo com a gravidade e a consistência das ações que aconteceram. E quais são as sanções previstas na lei para quem pratica a alienação, né? Você comentou da advertência. Ampliação do regime de convivência, multa, alteração de guarda, determinação de acompanhamento psicológico ou psicossocial, a suspensão da autoridade parental. Essa é importante porque pouca gente sabe, né, que nessa alienação, por meio dessa lei de alienação parental, eu posso suspender a sua autoridade como genitor, né, ou pai ou mãe, então você não manda mais na criança. Né? Então, isso assusta, né? Porque a criança vai ficar com você, você não tem autoridade nenhuma. Então, pouca gente sabe que isso pode acontecer, mas pode, né? Às vezes tem uma guarda unilateral aí acontecendo, aí o juiz vai e determina uma guarda compartilhada para que os dois tenham acesso à criança, uma determinação de acompanhamento por uma equipe técnica especializada, então vai uma vez por mês a equipe do juízo lá visitar a sua casa, como você tá, conversar com a criança, conversar com todo mundo envolvido ali naquela situação. São algumas sanções que podem acontecer com quem pratica. Você comentou que é um processo mais rápido, né? Qual que é a média de tempo? Rápido dentro do judiciário. Rápido, né? Não, no mínimo aí, vamos começar a contar a partir de 2 anos, né? Nada se resolve com 1 ano no judiciário. Então, assim, quando eu digo rápido, eu digo que não vai durar 10 anos, talvez. Como uma investigação criminal, por exemplo, né? No judiciário, rápido não é rápido, mas é a partir de 2 anos. Tenhamos esperanças, né? E o que acontece quando ambos os genitores acusam simultaneamente da alienação parental? Então, é aquela situação que eu falei para você que a gente tem que tomar muito cuidado com a equipe técnica que vai trabalhar naquele caso, né? Porque vai ter uma avaliação psicológica de todo mundo, vai ter avaliação social de todo mundo, o conselho tutelar vai falar, todo mundo vai falar, vai ter prova testemunhal, vai ter prova documental. E também é importante falar que pode ser que seja reconhecido a alienação parental por parte dos dois. Então, quando a alienação acontece por ambos os pais, né, ambos os genitores, o juiz pode adotar algumas medidas educativas, né, como reestruturar a guarda, né, por exemplo, com determinação de mediação obrigatória. Então, uma vez por mês vocês vão lá, né, ou conversar com o conciliador para verificar o que está acontecendo, se está dando tudo certo, vai fazer cursinho no judiciário, né? Então, tem algumas medidas educativas. E se demonstrar tá mais fácil ceder, mais disposto a trabalhar, mais flexível, o juiz pode determinar a guarda somente para essa pessoa e o outro vai perder a guarda da criança. Então, assim, são situações bem, bem complexas, que tudo depende da equipe que vai analisar cada caso. Como o judiciário garante o direito de convivência do genitor afastado indevidamente? Então, esse é o problema, né? Porque se ele está afastado indevidamente, é porque está acontecendo um processo criminal também, ou alguma coisa, uma denúncia falsa. E a primeira medida a ser adotada é reestabelecer a convivência do genitor com essa criança, né? Só que esse imediatamente dentro do judiciário A criança tem 10 anos. pode demorar 2 anos, né? Que foi o que aconteceu com esses casos que eu citei, né? Por mais que aconteceu tudo isso, dentro dos laudos estava aprovado, a mãe ficou 2 anos sem ver a criança. Então, assim, é bem delicado. Foi bem urgente, 2 anos. Bem, bem urgente. E aí, quando, por exemplo, é fixada a visita e mesmo assim não tem as visitas, tem multa obrigando ele a visitar a criança. Então,
é complicado. E quais são as estratégias preventivas que podem ser adotadas para evitar que o divórcio, uma separação evoluam para um processo de alienação parental? Que normalmente a alienação ela está mais voltada nesses contextos, né? Às vezes quando a criança não teve uma convivência ou foi fruto de uma relação que não era um relacionamento. É. Então, é, a primeira coisa é a informação, né? A aliada número 1 da prevenção é a informação. Porque às vezes, dentro de um relacionamento, quando ele já está desgastado, né, antes de chegar no ápice do divórcio, existem aquelas discussões, aqueles conflitos parentais que nós comentamos lá no começo. E isso é trazido com naturalidade para o ambiente da criança. E a partir do momento que há a separação, há o divórcio, isso influencia um pouco mais, né? Então, a partir do momento que você começa a informar, né? Quais são as ações que causam alienação parental? Será que você está praticando alienação parental? Então, você já começa a se policiar dentro da própria casa, das coisas que vocês falam um para o outro, né? Como cônjuges, né? Toma cuidado nas falas dentro da própria casa. Por quê? Porque quando aconteceu o divórcio, algumas ações vocês sabem que não vão poder praticar. E aí é onde entra a principal aliada da informação, que é a consciência, né? Que a criança, por exemplo, ela não pode ser utilizada como objeto de recado, né? Fala para o seu pai isso, fala para sua mãe isso. Aquela perturbação. O que seu pai fez hoje? O que sua mãe fez hoje? Ele comprou um carro novo? Ah, mas sua pensão ele não aumentou, né? Esses comentários que podem parecer inofensivos, mas que a quantidade de comentários nesse tom vai ferindo, dificultando, denegrindo a imagem de pai ou de mãe que a criança tem na cabeça, né? Então, essa situação da informação e da consciência na hora do divórcio, ter um divórcio muito claro, né, sobre os termos para ambas as partes, um divórcio claro, um divórcio equilibrado, né, sempre com um profissional, não tentar fazer as coisas sozinho, porque o importante de ter um profissional é que se você reclamar, você vai reclamar para o profissional. Você não vai reclamar para a mãe, não vai reclamar para a criança, vai reclamar para o profissional. Então, o profissional é o filtro, né? E isso não vai atrapalhar o relacionamento dos genitores para com a criança, da criança, não vai envolver a criança nessa situação, né? E o maior aliado de tudo isso é as terapias, fazer terapia com psicólogo ou com profissionais para ajudar a compreender esse momento que está acontecendo, né? Tudo isso que está acontecendo, ter profissionais te auxiliando a passar por isso, que a partir do momento que você entende o que está acontecendo com você, aceita o que precisa ser mudado, mude. Você resolvendo tudo isso, dificilmente você vai envolver a criança e vai preservar a imagem de ambas as pessoas, né? Entender que o conflito que existe, ele é um conflito entre adultos. Se os próprios adultos às vezes têm a dificuldade de administrar o conflito, você imagina isso na cabeça da criança, né? E a família, ela está sendo ali, passando por um processo onde o esposo está deixando de ser, né, o marido da mulher, ou a mulher está deixando de ser a esposa, né, do homem, mas continuam sendo a família da criança, e isso não pode ser quebrado. Então, essa constituição, essa visão de família, ela precisa ser fortalecida, independente da decisão que eles tomem como casal. Existe a decisão como casal, existe a decisão como família, e família vai continuar sendo, gente. Então, escolham bem com quem vocês vão se casar, porque é uma convivência pro resto da vida, para não ter que, né? Que às vezes, tipo, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, eu não quero que conviva com meu filho. Ele é pai do seu filho, vai conviver, né? Eu não quero que essa mulher conviva com meu filho. É mãe dele, vai conviver. Se não tiver nada que afete essa relação,
É conviver, é uma convivência para sempre, né? Uhum. Até que a morte nos separe. Vamos para mais um breve intervalo e já já a gente retorna. Você está ouvindo Fala Psico. De volta com o último bloco do Fala Psico, mas voltamos quentíssimos. Temos aqui um áudio para a gente escutar. Ferreira, solta o som. Boa tarde, aqui é a Rose. Toca a música do Lourenço Lurancha. Boa tarde, aqui é a Rose. Eu acho que é o de baixo do horário ali. É. Da Rádio Cultura. Eu queria saber o número dessa advogada que está falando, o endereço dela. Seria bom para mim. Eu queria entrar em contato com ela, para a gente conversar um pouco com ela. Certinho, Rose, vou te passar o contato dela, depois até ela vai estar reforçando o contato, né? É o 67 98101 5571. Depois ela vai passar com mais calma a hora que a gente estiver finalizando o programa, mas se você quiser anotar, é o 67 98101 5571. Doutora Estela Tanaka. E tem mais uma pergunta aqui que é da Barbie. Ela quer saber, tem uma criança, né, que ela está com ela desde 40 dias e agora ela tem 4 anos e tem a genitora usuária de entorpecentes, não mora mais na cidade. O caso está no fórum já há algum tempo, ela quer uma orientação sobre o que ela deve fazer. No começo, a criança foi acompanhada por um assistente social, todos os meses, até os 8 meses, e depois, né, esse acompanhamento ele não aconteceu mais. O que você orienta ela a fazer? Primeiro a gente precisa saber por que está no fórum, né? Será que ela conseguiu uma adoção? Será que ela tem pelo menos a guarda da criança? São algumas informações que têm que ser esclarecidas para saber, né, qual a providência tomar, mas é importante que ela vá até o fórum, né? Provavelmente ela deve ter feito isso pela Defensoria Pública e entenda o que está acontecendo, né? Porque, infelizmente, nosso Poder Judiciário, ele tem muito processo, né? E a Defensoria Pública também tem muito processo. Então, não tem como a gente, até eu como advogada, tenho muitos processos, então não tem como a gente ficar ali em cima do mesmo processo, olhando como ele está. Então, se não vem uma intimação do Judiciário para que a gente faça alguma coisa, a gente não vai fazer, porque a gente também não vai lembrar de todos os números, de todos os clientes, para ficar pesquisando o que está acontecendo. Então, a gente espera vir a intimação para fazer alguma coisa. Então, às vezes, o processo está parado no fórum por alguma coisa
E a partir do momento que ela for até o advogado dela, ou for até a Defensoria Pública, quem começou a mexer com isso para ela, né? E perguntar como que tá, ele vai descobrir como tá, e se precisar tomar alguma medida para que o processo ande novamente, essa medida vai ser tomada, né? Então é importante ela procurar o fórum novamente para ver o que está acontecendo, para dar o devido andamento. Muito bem. Dando continuidade, ela disse que foi um pedido de guarda mesmo, que foi solicitado. Então, se não teve mais nada, às vezes é porque a guarda já foi dada como definitiva, né? Mas mesmo assim, ela precisa ir até lá para pegar esse termo de guarda, porque para assinar essa guarda tem que assinar, né, lá no fórum. Então, é importante ela ir lá ver como é que tá isso aí. Às vezes tá até tentando encontrar ela e não acha, né? Então, tem tudo isso também. E dentro das condições de alienação, né? A mediação familiar, ela pode ajudar em que casos, né? Antes, durante, depois, Sempre. sempre. Nós, advogados, eu tenho curso de mediação, né? Dentro do meu escritório, eu sempre faço a mediação com os meus clientes. Até porque é em cima de mim que deve ser descarregada toda a carga deles, porque eles descarregam em mim, eu filtro o necessário e passo para o próximo, né? Às vezes pode parecer uma situação fútil, né? E é aquela situação que vai ser falada, por ser falada pelo cônjuge, vai afetar o relacionamento deles por completo, né? Por exemplo, uma situação de pensão. Eles estão se divorciando, mas nunca falaram sobre a pensão da criança. Aí a mulher é acostumada a trabalhar com uma quantia em casa, né? E ela tem medo de falar quanto que ela precisa para viver. Por quê? Porque dependendo do valor que ela falar, o cara vai falar assim: você não quer trabalhar, não? Né? Vai trabalhar, né? Então, assim, ou uma fala menos agressiva, mas que vai impactar, né? Mas tudo isso, o fato dele falar tudo isso, já vai pôr em xeque tudo que ela fez, então isso vai fragilizar o relacionamento deles. Então, tem que passar por uma mediação, seja no escritório, seja no fórum. Aqui no fórum, em Naviraí, a gente tem o Sejusc, né, que faz isso. Não precisa de advogado, então às vezes as partes resolvem entre si. Não, vamos fazer isso por outra pessoa. Então vai os dois, vai lá, eles mesmos fazem a mediação, montam o processinho, faz o acordo, o juiz assina e resolveu tudo com a mediação. Não tentaram resolver por conta, né? Então, assim, essa pessoa, para receber essa carga emocional que vem esse processo de separação e divórcio, ela tem que existir, né? Seja por meio de um psicólogo, por meio de um terapeuta, por meio de um advogado especializado, por meio de profissionais especializados, que é no caso do Sejusc. Isso é importante antes, né? Eu sempre falo, as pessoas têm que se preparar para o divórcio, né? Não pode falar: acordei hoje, não quero mais ficar casada, vou me divorciar. Não, divórcio é um processo que começa desde o planejamento. Você tem que ter um planejamento de ações, um planejamento financeiro, porque a primeira coisa que vai pegar quando o divórcio acontecer é o financeiro. Então, muitas mulheres, elas não se divorciam pela dependência financeira do esposo, né, do marido, e aceitam várias situações por conta desse financeiro. Então, assim, é uma preparação. E uma dessas preparações é o acompanhamento psicológico, para entender como vai passar por isso, para entender como isso não pode afetar a vida das crianças, né? Durante o divórcio é importante, porque vai estar sempre conversando. Às vezes uma coisa que foi proposto não era o ideal e você não está aceitando de momento. Mas, às vezes, com conversa com um profissional, você tenta adaptar aquilo com a realidade que você tem, ou então o profissional abre os seus olhos para um ponto de vista que você, então, não tinha notado, né? E depois do divórcio, porque depois que acaba tudo aquilo, é um divisor de águas, porque você precisa de um acompanhamento para aprender a lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, antes, durante e depois. E
só para a gente finalizar, quais os direitos da criança, né, são garantidos pela legislação brasileira nos casos de alienação parental? Olha, o direito das crianças, eles, na lei de alienação parental e no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles vêm prevendo expressamente, né, o direito de convivência familiar, o direito de proteção contra os atos que dificultam o convívio com um dos genitores, o direito à integridade psicológica e emocional, o direito à escuta protegida, o direito à proteção integral e à prioridade, o direito à reparação e medidas protetivas e o direito à informação e à transparência. Esses são os direitos que estão explícitos nessa lei. Fora os direitos que estão na legislação esparsa, né, de proteção integral à criança, né, os direitos que estão na Constituição Federal. Então, assim, são vários direitos. Mas é importante falar sobre esses, porque esses estão explícitos nessas duas leis que a gente está comentando aqui hoje. E, doutora, você tem alguma mensagem para deixar para os pais e mães que estão passando, né, por um processo de divórcio, separação, e que, né, estão passando por algum tipo de conflito em relação à guarda dos filhos? Olha, é importante que, se você desconfia que uma criança ela está sendo vítima de alienação parental, é muito importante procurar ajuda. Conversar com um advogado, com um psicólogo, com assistentes sociais, com um conselho tutelar, com pessoas especializadas a identificar e mediar essa situação. Porque a alienação parental é uma forma de violência emocional e proteger a infância é responsabilidade de todo mundo. E, além disso, é uma situação que é muito complexa e tem que ser tratada de maneira séria e com muita responsabilidade. Os casos como os que eu citei no começo, eles têm que servir de alerta para a justiça, para que ela não silencie quem tenta proteger. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em vir participar do programa, né? Sua prontidão em vir falar desse tema que é tão sensível, mas a gente percebe o quanto as pessoas ainda têm dúvidas relacionadas a isso, né? A necessidade da gente falar sobre esse tema, que é um tema sensível, mas é um tema necessário, né? As pessoas falam, ai, não vamos falar sobre isso, porque se a gente fala, a gente instiga, a gente cria condições, mas a gente tem que quebrar tabu e tem que falar mesmo, porque as pessoas têm que ter consciência que o comportamento delas gera consequências, né? E às vezes não é uma intenção negativa, a intenção não é ruim, mas aquilo ali vai ter consequências para a vida daquela criança, então ela tem que, né, trazer atenção, né, ter cautela, trazer consciência para que ela não coloque, né, a criança em meio ao conflito que ela está vivenciando, né, com o parceiro ou com a parceira dentro da relação. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada à equipe que está aqui, né, hoje, Ferreira, Adam, Thay, e mais uma vez te agradeço. Ao pessoal que nos acompanhou até agora através, né, do YouTube, através do TikTok e a todos os ouvintes da Rádio Cultura, muitíssimo obrigada. A semana que vem a gente está de volta com Fala Psico, na próxima quarta-feira. Desejo a vocês uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima semana.